Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa aula aí de produção de texto. E na nossa aula de produção de texto, a partir de hoje, nós vamos fazer aí as leituras, né? O trabalho sobre o nosso livro, O Carteiro Chegou. Vocês estão vendo aí? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre a exploração da capa do nosso livro e depois nós vamos responder 3 perguntinhas lá no nosso caderno. Vamos lá, então, começar? Aqui estamos, então, pessoal. Hoje a Pro tá aqui com a tela maior, né? Mais focada na Pro, para a gente poder conversar aí sobre o nosso livro, né? O nosso livro paradidático, que nós vamos ler agora a partir de todas as aulas. Percebam que aí atrás da ProKate nós temos o nosso documento do SAI. Ele não está aí à toa. Depois a Pro vai explicar algumas questões que nós precisamos fazer e que estão nesse documento. Por que a Pro deixou essa tela grandona aqui agora? Para que a gente possa fazer em primeira mão, para quem não puder participar da nossa aula, para que a gente possa fazer em vídeo aí a exploração da capa do nosso livro, tá bom? Pro Kate, já li o livro, não quero saber, já sei a história. Não tem problema, tá? Segundo ano. Toda vez que nós lemos um livro, pela segunda, pela terceira vez, nós acabamos encontrando aí detalhes, coisas que na nossa primeira leitura a gente não percebeu. Então, muita força de vontade aí, porque nós vamos ler, nós vamos fazer atividades diferentes das que você aí fez apenas nessa primeira leitura, tá bom? Então, fiquem animados aí, participem de todas as aulas, tudo bem? O que a Pro quer mostrar aqui para vocês? Vamos fazer, então, a exploração da nossa capa. Vou mostrar a capinha para vocês aí de uma forma mais adequada. Espera aí. Aqui estamos, então. Olha lá. Pro tá tentando mostrar o livro aqui. Esse é o livro que nós vamos ler. Eu espero, pessoal, que todos aí estejam com o livro em mãos durante o nosso Meet. Não sei se você se tá muito nítido aí, ó, mas esse é o nosso livrinho. O que eu quero que vocês observem nessa capa aqui, ó? Tanto na frontal quanto no verso. O que eu quero que vocês vejam aí, ó? Primeiro, vamos prestar atenção na parte da frente do nosso livro. Olha lá. Temos aqui o nome dos autores, da autora, né, no caso. Temos aqui o título do nosso texto e temos a ilustração o título do nosso livro, aliás, e temos a ilustração aqui do nosso livro. Eu quero que vocês observem bem e imaginem, e aí, com a cabecinha de vocês, o que pode ser que está escrito dentro aqui do nosso livrinho. Eu quero que vocês respondam para mim 3 perguntinhas sobre essa capa. Vamos olhar com bastante cuidado? A primeira perguntinha é: observando aqui somente a capa, sem abrir, sem nada, só vendo isso daqui, você consegue imaginar, segundo ano, do que se trata essa história? Você consegue imaginar aqui do que a nossa história, qual vai ser o assunto da nossa história? O que será que vai acontecer com esses personagens? O que será que esse nome tem a ver com esses personagens? Você consegue imaginar isso? Só olhando a capa. Eu quero que você escreva lá no seu caderninho de português o que você imagina que vai acontecer. Pro Kate, já li o livro, já sei o que vai acontecer. O que eu posso pôr aí? Para quem já leu, não tem problema. Você vai escrever para mim o que você imaginou quando você olhou pela primeira vez esse livro. Quando você leu pela primeira vez o título dele. Você pensou que a história fosse como? Que a história fosse sobre o quê?
Quem não leu vai me dizer a impressão que tem apenas olhando para a capa. Neste caso, não pode olhar o verso, somente a capa, tá bom? Olhem bem aí. Segunda questão que eu quero da exploração da nossa capa. Segunda questão. Eu quero que vocês digam para mim o seguinte: o que você achou aí das ilustrações da nossa capa? O que você achou desses desenhos aqui, das cores, dos personagens, dos objetos desenhados? O que você acha? Você acha que o que está escrito no título e os desenhos tem relação? Você já conhece alguma dessas ilustrações? Você imagina aí o que essas ilustrações, esses desenhos da capa têm a ver com o título, têm a ver com a história? Então, essa é a nossa segunda pergunta que eu quero que vocês respondam para mim, tá bom? E a nossa terceira e última pergunta sobre o nosso livro, sobre a capa dele, é a seguinte, pessoal. Quero saber se quando aí você bateu o olho aí nessa história, na capinha do nosso livro, de quando você bateu o olho nesse título, o que você achou? Chamou a sua atenção? Você falou, nossa, quero ler, fiquei curioso. Não chamou? O que você achou do título? O carteiro chegou. Você gostou? Você não gostou? Chamou sua atenção? Não chamou sua atenção? Depois que você colocar sim ou não para essa pergunta, você vai me dizer por quê. Ah, eu não achei, não, me interessou porque eu gosto de saber coisas novas sobre carteiros. Ah, me interessou porque eu fiquei curiosa para saber o que o carteiro, aonde o carteiro chegou. Ah, não me interessou porque o título aí não disse muita coisa. Eu não gosto de carteiro, eu não sei o que o carteiro faz. Então você vai me dizer aí no meu terceiro questionamento aí, o que você achou do título? Se chamou sua atenção? Sim ou não? E por quê? Tudo bem? Agora, nós temos aqui também no nosso livro o verso do nosso livro. O verso do nosso livro conta um pouquinho mais, dá uma ideia aí sobre ele, tá bom? Aqui nós temos cartas, olha lá, várias cartas, né? Que já diz aqui no nosso textinho que teremos algumas cartas dentro do nosso livro. Olha que interessante, tá bom? E também conta que é o carteiro que vai levar essas cartas. O que, de certa maneira, segundo ano, é bastante óbvio, porque o nome do nosso livro é O Carteiro Chegou. Agora, o que vai acontecer aqui dentro? E como essas cartas chegarão? Vai da nossa imaginação aí. Nós vamos começar a ler as primeiras páginas hoje e vamos continuar lendo aí durante algumas semanas. Atenção, segundo ano, a Procate vai chamar sempre de 3 a 5 alunos para fazerem a leitura, tá bom? Então, 5 alunos nessa aula de hoje, depois na outra aula mais 5 e assim por diante, tá bom? Vou chamar no susto, vou chamar igual a leitura lá da sala, ou seja, vou te chamar de repente, tá bom? Então é bom que você esteja acompanhando a leitura do seu colega. Ah, o meu colega parou ali numa frase, a Pro vai chamar você no susto, tá bom? Você vai ter que ligar aí o seu áudio e o seu vídeo para que a Pro veja você lendo o seu livrinho, tá bom? Então, nossas aulas serão basicamente assim. Eu acho que a gente vai levar cerca de 4 ou 5 semanas para ler o nosso livro inteiro, tá bom? Então, essa foi a nossa exploração de capa, tá bom? Quero que vocês respondam lá no caderninho de vocês de português as perguntinhas que eu fiz, tá bom? E durante o nosso Meet a gente abre esse livro e começa a desvendar aí todas as possibilidades que esse livro pode trazer. Ele é muito legal, tá bom? Continuando aqui, a Pro quer mostrar então o segundo exercício da nossa atividade de produção de hoje.
Olha lá, agora para eu estar menor aqui para mostrar quais são as nossas atividades, né? Além da nossa leitura, que nós vamos iniciar a leitura do livro hoje. Então, ó, primeiro eu vou responder aquelas perguntinhas sobre a exploração da nossa capa. São só 3, tá bom? Copiem no caderno o enunciado, olha aqui, ó, e respondam ela para mim. É muito importante que vocês façam essas perguntinhas no caderno de português, porque no final da leitura a gente vai comparar aí e o que a gente achou e o que realmente aconteceu, tá bom? Não esqueça de pôr o cabeçalho e lá depois do cabeçalho de pular uma linha, você vai escrever esse título aqui: Exploração de capa, livro O Carteiro Chegou. Aí você pula uma linha, copia a pergunta 1, 2 e 3 e responde para Proquete, tá bom? Então essa é a atividade que nós temos que fazer aí antes do nosso Meet, porque lá no nosso Meet o que nós vamos fazer? Nós vamos falar novamente da capa, é claro, mas também vamos iniciar principalmente a nossa leitura, tá bom? Segunda coisa que eu quero que vocês façam respondendo essas perguntinhas no caderno. É muito importante. Eu quero que vocês assistam todos esses vídeos aqui. Ah, Procate, eu já conheço, eu já assisti, eu sei como é que é. Não importa, assista de novo, ok? Quero que assista nessa ordem. Primeiro Caixinhos Dourados, depois João e Maria, depois João e o Pé de Feijão, depois Cinderela e depois Chapeuzinho Vermelho. São vídeos bem curtinhos, de 3, no máximo 5 minutos. E vocês precisam assistir, tá bom? Essas histórias, mesmo que vocês já conheçam, mesmo que vocês já tenham lido. Porque a gente vai precisar lembrar de alguns detalhes dessa história aqui, para que a nossa leitura aí do nosso livro seja mais rica, tá bom? Seja mais completa. Então, primeiro exercício, responder as 3 perguntinhas sobre a exploração da nossa capa. Segundo exercício, ver esses videozinhos aí sobre essas histórias que, pelo que a gente vai entender aí, tem relação com a nossa história. Tudo bem? Então, basicamente, nossa aula de produção vai ser essa hoje, tá bom? E a leitura a gente faz lá durante o Meet. Não faltem que vai ser muito, muito, muito legal. Então é isso, galera. Um beijo. Até a nossa aula. Fiquem com Deus. Até mais.